Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a querida Patrícia. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite de vir aqui conversar a respeito do trabalho dela. A Patrícia, ela é arquiteta, só que ela está desenvolvendo um trabalho lindo, um trabalho novo, que é unir a questão energética, a questão da astrologia e a questão da nossa essência mesmo, junto com a arquitetura. E quando eu ouvi sobre o trabalho dela e vi ela explicando como que ela faz, até para quem acompanha a gente lá nos podcasts, vocês já me ouviram falando dela, porque eu falei do trabalho dela lá, o quanto é lindo, porque a gente gravou um episódio falando sobre propósito de vida, quanto a gente às vezes fica perdido assim, procurando alguma coisa que realmente traga alegria para o nosso coração. E às vezes a gente não precisa mudar de profissão. Às vezes só falta algum temperinho a mais ali. Que foi o que aconteceu com você, né, Patrícia? Conta pra gente sua história, como que você chegou nesse contexto todo da arquitetura. Bom, antes só eu queria agradecer muito pelo convite. Eu que estou realmente muito feliz de estar aqui. Acho muito legal. E uma das coisas que eu acho mais interessantes do meu trabalho, que é um efeito colateral, entre aspas, é que eu acabo inspirando outras pessoas de outras áreas a se redescobrirem dentro da profissão. Então, assim, pra mim isso é sensacional. E é lindo isso, porque eu acho que o seu exemplo traz pra gente essa questão que eu comentei agora. Que às vezes, se a gente gosta da nossa profissão, a gente não precisa mudar de profissão porque você teve um início de um despertar, porque você começou por um caminho mais espiritual, assim. E às vezes a gente fica meio perdido. Mas será que eu estou realmente conseguindo contribuir com a minha essência, com aquilo que eu quero? E aí, de repente, a gente pode fazer junções, assim, que foi o que você fez no seu trabalho. Eu acho isso lindo. Com certeza vai inspirar várias outras pessoas já está, né? Inspirando várias outras pessoas de outras áreas. E tanto que o pessoal lá no podcast, quando eu comentei, você ouviu, né? O pessoal ficou, a Joyce achou lindo. Nossa, que máximo! Muito legal, também. Então, eu comecei assim, eu comecei na arquitetura, meio que me joguei de cabeça. Eu sempre soube que eu queria ser arquiteta. Desde bem pequena, assim, uma das minhas brincadeiras preferidas era desenhar a planta da minha futura casa. Enfim, sempre fui muito ligada à natureza. Eu tive uma infância que eu cresci dentro da religião Wicca, onde a gente aprende a respeitar todos os elementos, os animais, as plantas, absolutamente tudo. E a viver bastante em harmonia nesse sentido, assim. Então, para minha mãe, a gente morava em condomínio de casas. A pior coisa que alguém podia fazer era desperdiçar água, produto, o que fosse. Então, ela via as pessoas lavando garagem só com a mangueira, sem passar a vassoura, ela parava o carro e falava: "Você tá desperdiçando água!" Não pode. Então eu cresci sempre com essa influência muito grande, assim, desse respeito ao meio ambiente. Sim. E foi isso, me joguei de cabeça. Eu queria fazer várias coisas, sempre gostei de muitas coisas, depois descobri essa coisa de ser multipotencial, né? As multipotencialidades que todos nós podemos ter. E aí entrei na faculdade de arquitetura sem saber direito nem o que era. Só sabendo que era o que eu queria, porque eu achava a palavra arquiteto e arquiteta muito linda, e eu falei, eu quero ser arquiteta. Olha, que legal! Foi bem assim... Já é uma coisa, eu acho, de coração, assim, de dentro pra fora, né? Você não sabia nem explicar. Exato. O nome te chamava atenção. Sim, não tinha a menor explicação, assim. Uma explicação racional, né? Sim. E aí, ao longo dos 5 anos de faculdade, eu fui me encontrando como pessoa e como arquiteta. Então, assim, fui me construindo. Foi uma construção muito, muito forte, muito bonita, muito gostosa e bem intensa também. E aí, no meu último ano de faculdade, eu estava tendo uma experiência num super escritório, um escritório internacional aqui de São Paulo. Tem São Paulo, Rio, Lisboa. Eles, né, faziam projetos imensos, assim. E era uma arquitetura... muito específica para, tipo, classe AAA, assim. Então, dentro disso, dessa experiência nesse escritório, eu me perdi um pouco, porque eu nunca acreditei que esse fosse o propósito da arquitetura, né? E, bom, por algumas questões, assim, pessoais e profissionais, eu saí do escritório, um pouco antes de me formar, e eu abri o meu. Sim. Nisso eu tinha mais liberdade, né? Ia fazendo as coisas, tal, óbvio, a passinhos bem de tartaruga.
Como o meu começo, pelo menos, não é que todos sejam assim, mas o meu foi bem, bem devagar. Mas fui indo, fui seguindo, e eu ainda estava bem desencantada daquela experiência que eu tinha tido. E eu olhava e falava, gente, mas não é possível. E aí eu criei o Prosa, que eu chamei de Prosa, que seria Projeto com Clareza. Era para ser uma instituição sem fins lucrativos para fazer projetos para pessoas de comunidades, assim, que não teriam como arcar com custos tanto de um arquiteto como de uma obra. Sim. Então a ideia seria conseguir os patrocinadores, tudo. Eu juntei amigas minhas da faculdade também, a gente seguiu com Prosa aí por uns 6 meses. E acabou que tudo isso foi coincidindo com coisas na minha vida pessoal, onde eu entrei em depressão, eu saí do Prosa, então desse projeto que eu mesma tinha criado, foi super triste pra mim fazer isso, mas eu não conseguia mais. E aí eu me vi assim, sabe, no fundo do poço? Sei. E quando eu ouvi a sua história, que eu vi uma entrevista sua com a Noemi Badiali, e aí eu ouvi você comentando isso sobre a questão da depressão e de você estar no fundo do poço e pensar, gente, o que eu faço agora? O que eu faço? Porque às vezes a gente tá assim, a gente procura tanto o nosso caminho, assim, que a gente sabe de algumas coisas, igual esse projeto que você desenvolveu. É um projeto que está relacionado também com tudo que você gosta, né? De ofertar para quem não pudesse pagar e conseguisse patrocinadores, né? É algo que está relacionado com a sua essência também. Mas aí quando eu ouvi você falando com ela que você estava na depressão, assim, no fundo do poço, e aí teve um momento que você foi fazer um curso com ela, acho que foi curso, ou um atendimento que você fez com ela, acho que foi um atendimento. Um atendimento, E aí você ressurgiu, assim, Eu achei aquilo tão lindo, porque é necessário a pessoa querer, sabe? É necessário você, porque é claro, ela te auxiliou muito, mas você quis, sabe? Foi você que saiu daquilo tudo, e daí pra frente você abraçou esse projeto lindo, né? Eu acho que nessa questão dos caminhos, eu percebo muito, assim, o quanto eu estava preocupada com algumas coisas. Então, assim, eu senti uma energia de ter que controlar muito tudo. Sim. Então, eu tinha que controlar. Já que agora eu era adulta, né? Eu estava, então, formada e tinha minhas responsabilidades, eu tinha que controlar. Primeiro, a questão financeira, para mim, que sempre foi um desafio na minha vida. A minha relação com o dinheiro sempre, até então, tinha sido um desafio muito grande. Sim. E aí, essa coisa de ter que controlar minuciosamente todas as coisinhas e tal, obviamente eu bloqueei muita coisa. E ter que, além disso, agregar o que é o meu propósito, né? A palavra que tá tão na moda, o que eu vim aqui fazer e não sei o quê. Então, acho que tudo isso também foi colaborando para esse desespero interno que eu tava, porque tentando puxar e segurar todas as coisinhas juntas. Sim. Então, o que eu mais vejo hoje, as pessoas bem perdidas nisso do que é um propósito. Eu acredito que eu tô vivendo meu propósito de agora, mas que isso ainda vai mudar muito. Isso. Tenho toda a certeza que isso tá em constante transformação, né? Uma coisa que eu identifiquei a respeito desse assunto de propósito é que até a sua amiga, que foi através dela que eu te conheci, a Isabela. A Isa? Ela fala muito de que o propósito é o caminho. E é o que eu tenho vivenciado, que várias coisas que acontecem no nosso caminho faz parte do nosso propósito. Só que a gente não consegue identificar isso quando a gente está passando. Mesmo que sejam aquelas situações mais complicadas, aquelas situações que a gente rotula como situações ruins, situações difíceis, mas elas fazem parte do propósito de tornar a gente mais humano, mais crescido, né? Sim. E eu até, essa palavra propósito, eu fugia dela há uns anos atrás, quando eu escutava as pessoas falando, o que você veio fazer aqui? Qual que é o seu propósito de vida? E na época eu frequentava, hoje em dia eu não tenho, eu nunca tive, mas hoje em dia eu não frequento mais, mas eu frequentava palestras espíritas e eles falavam muito nas palestras.
que você tem que saber qual é o seu propósito, qual que é o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui. E eu, quando ouvia isso, me fazia mal. Teve uma época que eu parei de ir, porque eu ficava me cobrando. Eu ficava dentro de mim, gente, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Exatamente. Eu acho que quando começa a te fazer mal também, eu comecei a fugir dessa palavra. E foi aí que eu me encontrei. Foi só depois de eu falar, acabou o propósito, fica pra lá, que eu consegui chegar. O mesmo aconteceu comigo. Quando você deixa de ficar questionando tanto, aí você ouve. Porque eu acho que quando a gente começa a questionar tanto, a gente cria tanto barulho dentro da nossa cabeça que a gente não escuta as respostas. A gente não escuta o que tá vindo. Aí quando a gente acalma, fica quieta, aí a gente escuta, não é? Exatamente, concordo, total, assim. E isso que você falou também, assim, de eu ter me aberto, por exemplo, pra sair de onde eu tava, né? Realmente pra essa mudança toda. Foi muito engraçado, porque eu encontrei um amigo que eu não falava já fazia muito tempo. Isso no ano passado. Nossa, que parece agora que já faz muitos anos que isso aconteceu, mas foi ano passado. Sim. E eu conversando assim com ele, falei, então, meu ano foi o melhor ano da minha vida. Foi o pior e o melhor ano, porque assim, a depressão me levou pro fim, mas eu vejo como isso foi muito bom. E foi essencial pra eu estar onde eu tô. Sim. Então é isso, assim, na hora da fase, né, na hora do desafio, ninguém gosta, mas hoje até aprendi a reconhecer. Então, quando eu tô nesses momentos de maior tensão e desgaste, tudo isso, eu falo, isso também vai passar. E isso faz parte do processo. Então, eu assumo aquilo, não fico tentando me distrair, eu não fico tentando ficar bem, claro, não vou me afogar num poço de coisas ruins, mas eu vivo aquele momento, eu entendo muito isso hoje. Sim. Você olha para esse momento e entende ele, né? Não fica mais querendo evitar e fingir que ele não tá ali. Que é o que a gente faz quando a gente não tá buscando um autoconhecimento, né? A gente fica buscando distrações, né? Sim. Você tinha comentado alguma coisa a respeito disso? Vou recordar, mas continua contando essa história. Porque você tinha falado algo que eu pensei, falei assim, quando você falou assim que foi o pior e o melhor ano da sua vida, foi o que aconteceu comigo. Ter mudado para a Finlândia foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu com você, assim. Eu cheguei num ápice, assim, que eu estava pra ter crise de pânico, sabe? Eu comecei a ter crise de pânico de não querer sair na rua, de não querer encontrar com ninguém, porque eu não falava inglês, muito menos finlandês. E aí eu não entendia nada. E aqui o pessoal o meu esposo veio estudar aqui, ele tá fazendo doutorado. Então, a universidade tem gente do mundo todo. Tem gente da Índia, do Paquistão, do Sri Lanka, tem gente do mundo inteiro, sabe? E aí cada um com um sotaque diferente. Eu já não entendia direito o inglês com um sotaque americano, né? O inglês americano. Que dirá, pessoal? Esse mix. Menina, aí eu comecei a desenvolver, eu já sabia, né, da minha ansiedade, mas aí isso começou a tomar tanta conta de mim, tanto, que eu comecei a desenvolver. E eu falei, gente, eu tô desenvolvendo uma crise de pânico, eu tenho que resolver isso. E aí foi quando eu comecei a fazer yoga todos os dias, comecei a fazer meditação todos os dias. Nossa, que legal. Aí durante a meditação eu lembrei de ativação dos chakras que eu tinha lido há anos atrás, aí comecei a fazer. E pronto, aí sabe quando seu caminho abre? A linha, sim. Nossa, sim. Você me fez lembrar dessa história quando você falou que foi o melhor e o pior ano da sua vida. Eu queria muito saber mesmo, porque você estava aí na Finlândia, então agora você já esclareceu um pouquinho. Ele veio estudar aqui, foi do nada. Sabe quando a sua vida tem que mudar? Eu sabia que eu queria sair do meu trabalho, do meu antigo trabalho. Eu já iria sair no ano seguinte. A gente já estava se preparando para isso. E aí, em outubro, mais ou menos, ele recebeu a proposta pra gente vir em março do ano seguinte. Eu falei, então isso só veio comprovar de que tá certa a minha decisão. Que legal. Mas foi bem isso. E eu acho, assim, que... Óbvio, eu não acho que seja a única maneira, mas eu acho que quando a gente não tem mais nada, a gente chegou realmente nesse fundo, meio que só dá pra ir pra cima. Então... E a gente meio que tem um
impulso muito grande, porque a gente não quer mais ficar naquilo, né? Daí, como a Noemi mesma me falou, a gente tem que fazer esse impulso, né? Isso tem que vir de nós, mas, às vezes, no caso da depressão, a gente precisa também de um resgate. Sim. Então, de algum tipo de ajuda externa. No caso, foram os atendimentos energéticos que eu fiz com ela. Sim. Mas foi muito instantâneo, assim. Foi um espaçamento de 3 semanas, mas foi um atendimento, uma conversa. Olha só. Então, assim, é realmente bem incrível. E é muito também aquilo de... É só a gente escolher, porque eu conheci a Noemi no começo de setembro do ano passado. Sim. E eu já estava com depressão e ia fazer 1 ano. Então, assim, eu passei o ano passado, desde janeiro até setembro, buscando. Eu fazia yoga em casa, eu fazia meditação, mas eu nunca conseguia desenvolver e eu não sabia o porquê. E aí, depois, até a Noemi esclareceu pra mim, a depressão que eu tive não era necessariamente minha, assim, ela era muito mais pelo ambiente que eu estava vivendo, pelo entorno, do que por algo. Exato. Então, isso veio muito para eu conseguir entender o que é que torna um lugar depressivo, o que que torna ele inóspito, sendo... exato. Então, hoje eu tenho muita clareza nesses sentidos. Que lindo! Foi muito interessante. Então, além de tudo, além de eu saber que aquele período foi importante, ele agregou também para o que eu faço hoje. Sim. E para você contribuir muito com a vida de inúmeras outras pessoas que estão passando pelo mesmo, sendo influenciadas pelo meio, pela casa, por onde está, sem saber disso, né? Sem Exatamente. Compreender. Então, porque assim, comigo meio que não tinha uma explicação. Todo mundo ninguém soube que eu tava com depressão. Ninguém, eu não aparentava de nenhuma maneira, porque eu sempre fui muito feliz, eu sempre fui muito alegre, muito entusiasmada. Então, assim, eu era a última pessoa que alguém imaginaria que ficaria mal. Sim. E aí, quando isso aconteceu, realmente fez muito sentido. E a Noemi fala que muitas vezes a gente experiencia as coisas na nossa vida realmente pra gente aprender e poder trabalhar assim para outras pessoas. Então, no seu caso das crises de pânico, né? Sim. Com certeza vem também para você conseguir ajudar pessoas que estejam passando por isso, né? Dessa outra forma. Sim. Um receio, um medo. Menina, você começa a criar um pavor, assim, de não querer. Você começa a não conseguir respirar mais. Você respira, o ar não entra. Eu sei tudo disso hoje em dia, porque eu passei por tudo isso. E por isso eu falo tanto hoje em dia lá no canal, aqui no canal, né? É tão gostoso bater bate-papo, porque nem parece que tá gravando. Mas eu falo muito sobre meditação, falo muito sobre yoga. É claro que cada pessoa vai buscar aquilo que faz bem pra ela, né? Tem pessoas que vão querer corrida. Meu esposo adora correr. Ele não, Sim, que é ótimo também. Ele adora correr, ele adora algo que traz mais agitação, assim, pra ele. Mas ama yoga também hoje em dia. Ele começou a fazer por ele mesmo. Eu achei isso tão lindo. Que massa. Que ele começou a fazer por ele mesmo. Eu nunca fiquei falando pra ele fazer. E aí depois ele amou, sabe? Eu adorei, assim. Mas essa coisa da gente vivenciar é realmente... É um outro tópico, assim. Porque uma coisa é a gente ler o que é o sintoma, o que a pessoa passa. E você estudar pra tentar auxiliar. Mas outra coisa é você passar por aquilo e falar, eu sei o quanto isso pesa, o quanto isso, como diz a Noemi, o quanto isso é forte. Exatamente, exatamente. Tanto que o que a gente mais vê são os psicólogos e psiquiatras que passam ou passaram por muitos distúrbios, porque faz parte da missão deles ter que viver isso para poder curar outra pessoa, para poder auxiliar outra pessoa de alguma forma, né? Mas e aí, bom, quando você... teve essa... Como é que foi a questão da arquitetura junto... Porque quando eu ouvi você contando, e até eu ouvi da Isa, ela falando, gente, você não precisa mudar de profissão, né? Tem uma amiga minha que fez isso e isso. Ela uniu a arquitetura com a astrologia. E hoje em dia, gente, é um trabalho lindo. Aí eu falei, eu tenho que ver. Aí eu fui lá ver seus stories, aí eu peguei seu Instagram, mandei pra minha prima que é arquiteta. Que legal. Olha que lindo isso. Que máximo. Então, nesse meio tempo aí, onde eu já estava fazendo os atendimentos com a Noemi e tudo, eu fiz um curso de Reiki com ela. Reiki nível 1 e 2, ou seja, eu poderia aplicar em outras pessoas. E nisso, né, eu gostava já muito da yoga, tudo, e eu pensei, bom,
vou largar a arquitetura, porque eu não achei mais nada a ver comigo, né? É uma coisa fútil, não tô conseguindo atingir as pessoas da maneira como eu gostaria. E como é que eu vou saber se estou realmente fazendo algo legal? Porque o que eu conheci de arquitetura até então não agregava as energias, né? Uhum. Aliás, esse estalo muito grande veio porque eu e meu namorado, a gente estava num apartamento, que foi onde começou a minha depressão. E aí era um apartamento alugado enquanto a gente reformava esse onde a gente mora hoje. Sim. E quando a gente se mudou pra cá, então eu tinha acabado de fazer um projeto pro espaço, tinha ficado exatamente como eu tinha imaginado, a gente estava muito feliz com isso e a minha depressão piorou muito. Olha. E aí eu falei, algo tem de errado. Então, assim, os projetos que eu faço não conversam, porque, né? Se minha depressão piorou num lugar onde era tudo que eu imaginava, como assim? Sim. E um lugar que você estava esperando, né? Que você estava Exato, querendo. eu estava esperando, eu tinha, era tudo assim, tudo indicava que a minha vida aqui seria incrível, Sim. e não foi no começo, né? Então eu falei, acho que a arquitetura realmente não faz o menor sentido para ninguém, porque, né, se isso não está alinhado, não faz sentido. Então eu falei, Noemi, acho que eu vou largar a arquitetura, acho que eu vou fazer uma formação de professora de yoga, acho que eu vou atender com reiki. Já tava vendo sala, já tava vendo maca. E a Noemi só observando, assim. Sim. Até que eu sempre gostei de astrologia, né? Como você falou da Isa, Sim. Nós somos amigas há muito tempo, a gente se conheceu com 11 anos de idade e viramos inseparáveis, assim, então a gente sempre gostou de falar de astrologia juntas, tudo. E isso sempre esteve muito presente. Nesse momento da depressão, eu comecei a varar noites estudando astrologia, porque eu achava nisso algo que poderia me agregar e que não seria, né, fútil, que não seria pensado em coisas que estavam me prendendo, assim. Então, o meu conhecimento de astrologia mudou muito nesse período da depressão, eu realmente aprendi muita coisa. E um belo dia, cheguei pra Noemi e falei, tá bom, No, eu vou fazer todas as coisas que eu gosto, tá? Eu vou usar todas elas como profissão. A arquitetura vai estar no meio dela, mas, né, não vai ser o único foco. E aí, eu tava bem confusa, né? Eu gosto, afinal de contas, de muitas coisas. E a Noemi simplesmente me fala assim, Paty, vai ter um curso esse final de semana de cura quântica da Bel, que é a mestre da No. Eu acho que vai te fazer muito bem, eu acho que vão te vir respostas. Aí eu falei, tá bom, fiz. E foi exatamente isso. Então eu até já comentei no vídeo que você falou da entrevista com a Noemi. Mas foi exatamente assim. Eu fiz o curso. Então o que acontece? Eu tava num campo de energia muito alto. Eu tava mudando a minha vibração. Eu tava elevando muito isso. Então eu acabei ficando em contato com realmente esse meu eu superior, assim, com essa minha essência mais pura da coisa. E quando isso acontece, os insights vêm voando, assim, vai caindo cada pedra em cima de você, né, bom? Você bem sabe, a gente consegue atingir isso através da yoga, da meditação, de várias coisas. Ai, eu tenho que falar, porque pode falar. É gostoso mesmo a palavra, porque é muito intenso quando isso acontece, quando a gente chega nesse momento, assim, que... Nossa, eu passei por uma experiência assim, menina, que eu tava realizando uma cura minha, uma cura interna, e que foi, inclusive, relacionada à ansiedade, sabe? E aí eu comecei a fazer meditações e comecei a fazer técnicas de respirações, assim, durante a meditação. E aí eu fiz assim, que... Gente, que incrível, porque eu questionei o porquê disso, E aí começou a vir, assim, vários flashes, assim, de imagens da minha infância, imagens de violência, sabe? Imagens, assim, de momentos que geraram a ansiedade, sabe? Os momentos de início, assim, e foi... E vinha respostas, assim, faladas, sabe? Violência, é violência. Sim. A violência gera todos os males que vocês encontram. E eu, assim... Nossa, é mágico, é lindo, é muito lindo, emociona, assim, dá vontade de chorar quando eu lembro. Mas é exatamente isso, exatamente. Então... Não, imagina, que é incrível mesmo também, eu fico ainda também sem palavras. E foi exatamente então isso, assim, eu acordei na segunda-feira, nem lembro exatamente, o curso foi sábado e domingo, e simplesmente me veio. Coisas que eu acreditava, então já começou a ser uma junção. Eu acreditava que o projeto tinha que ser para uma pessoa, então ele não era para o meu ego,
não era para ficar bonito, ele era para aquela pessoa que ia morar, ou trabalhar, ou vender, ou fazer o que quisesse naquele espaço. E aí... Eu só sei falar que lindo, porque eu acho o seu trabalho lindo. Obrigada. Para isso, eu já tinha na minha cabeça que eu tinha que ter um briefing incrível com o cliente, porque eu tinha que realmente conhecer a fundo aquela pessoa. E nisso, eu sempre gostei de ler mapa de amigas. E vinham todas elas falando, Paty, vende serviço de leitura de mapa astral. Paty, começa a ler mapa profissionalmente, e não sei o quê. E todas elas falando isso na minha orelha o tempo inteiro. O tempo inteiro. E todas aí elas veio... trazendo respostas do universo. Exato. Então, assim, não, eu sou arquiteta, eu não sou astróloga. Eu não sou isso, não vou fazer isso. É um hobby. E aí eu falei, quer saber? Eu vou agregar isso no meu trabalho. Então, o primeiro insight foi de fazer um mapa das pessoas para as quais eu iria projetar, justamente para entendê-las melhor. Então, assim, eu ainda nem estava trazendo os outros conhecimentos. Eu olhava mais ou menos, foi um primeiro momento, primeiro passo. E justamente, coincidentemente, né, ou não, como a gente sabe, uma amiga e um namorado, eles iam morar juntos, e eu acabei oferecendo a minha primeira consultoria desse tipo para eles. Então, eu olhei o mapa de cada um, e comecei a ver e relacionar cada casa deles, o que eu poderia tirar para trazer para a arquitetura. Sim. Então, foi realmente esse primeiro momento, esse primeiro contato, e isso foi se desenvolvendo. Então, é um trabalho que nunca é linear, não só assim, ele nem cresce assim, ele faz assim. Sim, então, tiveram momentos ano passado... Porque se a gente for parar pra pensar, cada pessoa é única, né? Cada pessoa e cada ambiente é único. Então, tem ambientes que você vai ter que ir lá em cima, assim, né? E tem ambientes que você não vai precisar tanto, assim, não sei, eu tô falando assim, analisando o que você tá comentando, mas não é nem só nesse sentido, na verdade. Não, desculpa, pode... Não, só essa análise que eu fiz, assim, não sei se eu entendi certo, mas então, não é nesse sentido necessariamente, porque independente do quanto a pessoa precisa, exige e tudo mais, eu tento sempre levar no máximo que eu consigo um projeto. Sim. Até porque eu vou falar disso, mas a minha energia enquanto canal de projeto, ela vai ficar plasmada naquele projeto. Então, quando ele for executado, a minha energia tem que estar o melhor que ela pode estar. Entendi, sim. Mas no sentido que eu quis dizer que eu fiz a consultoria aqui, né? Então, do projeto para esse casal de amigos. Sim. E aí, ao invés de eu seguir fazendo consultorias, eu parei aqui e eu comecei a ler mapas astrais. Entendi! Então, assim, o percurso que eu fui fazendo, ele nunca é de uma coisa só. Então, fiz essa primeira. Aí eu falei, bom, né, não estavam vindo outras, e eu peguei, de novo, não por acaso, mas começaram a vir os mapas para eu ler. Então, muitas pessoas começaram a se interessar e tal. E eu fui fazendo leitura de mapa e fiz muita leitura no passado. Nisso, eu estudava muito, especialmente no começo. Eu fazia a leitura, mas antes eu passava umas 2 horas só estudando aquele mapa. Aí isso foi ficando mais natural, claro, né? Fui entendendo melhor como funcionavam as coisas. No final do ano, eu desenvolvi um livro astrológico. Então eu colocava a leitura em formato de livro para as pessoas presentearem outras pessoas que elas quisessem, tudo. Que máximo! Foi bem legal, foi um projeto em parceria com minha irmã, que ela está se formando em design gráfico, então ela fez as ilustrações, enfim, a capa, a diagramação. Máximo! Você ainda faz esse tipo de trabalho? Não faço. Muitas pessoas até perguntam ainda, que seria um negócio que hoje em dia ficaria bem inviável, assim, demandar muito tempo e o custo ia ficar um negócio absurdo, então não faço, mas tem procura ainda. Muito lindo, muito bonita a ideia, sim. Obrigada. Foi bem legal, assim, a gente fez alguns livros ano passado, foi para dar de Natal, assim, então acho que a gente deve ter feito em torno de uns 8 livros, talvez. Foi super interessante e foi isso, foi de novo um contato ainda mais forte com a astrologia. Sim. E no começo do ano, desse ano agora, de 2018, a Noemi me procurou para fazer um projeto lá para o espaço dela em Santos. E então foi onde eu comecei a retomar de novo, assim, a questão arquitetônica. Então voltei, aí eu fiz um projeto também em fevereiro, nada a ver, não uni nada de astrologia.
E foi, assim, o último que eu fiz dessa forma. E aí, desde então, aí eu tô nesse caminho bem crescente, assim, de consultorias, as mais diversas, com leitura de mapa, com astrologia, e aí agora também eu tô introduzindo as terapias de cura com as quais eu já uso pra mim, que é o Reiki. Eu fiz a iniciação no Reiki 3A, que é o nível seguinte, que é muito forte. Então agora eu estou agregando isso aos clientes, porque eu entendo muito que não adianta o espaço ser perfeito se a pessoa não tá bem. E não adianta a pessoa tá bem se o espaço tá mal. Olha Então que eu tô querendo interessante. trabalhar Agora, conversando com nessa... você, eu tô entendendo, porque eu tava vendo nos seus stories você comentando a respeito do reiki e tudo, mas agora eu tô entendendo o reiki nessa relação também. Agora eu entendi. eu ainda tenho que parar para explicar, porque como agora tem esse negócio do algoritmo do Instagram, às vezes tem picos onde chegam as coisas que eu posto para várias pessoas, às vezes tem picos que não chega para ninguém. Então eu até falei já disso, mas provavelmente deve ter sido num desses picos que não chegou para muita gente. Mas eu vou trazer mais sobre isso, que eu estou estruturando. Nossa, de novo, parabéns. Parabéns. Não canso de falar que é lindo, porque... E é incrível, né? O que a Noemi falou e fala lá nos vídeos dela, nos cursos, que é seguir o coração, né? Quando a gente começa a seguir o coração, as coisas começam a vir, assim, aparecer e se encaixar, né? Exatamente. Por isso até que é isso, o propósito está sempre em construção, né? Sim, E eu fui percebendo, eu gosto muito de... Eu faço os cursos todos com as terapias de cura e tal, pra mim, claro, mas eu gosto de atender as pessoas. Então, eu comecei a sentir muita... Na verdade, eu nem senti falta, foi uma demanda que eu tive, assim, porque conforme eu conversava com as pessoas que eu fazia as consultorias, mesmo na primeira conversa, elas acabavam me contando a vida, e eram umas conversas que demoravam, e algumas vieram me falar, nossa, isso foi muito melhor do que a conversa com a minha psicóloga, você me ajudou, não sei o quê. E eu falei, bom, vou começar, né, então, a trazer isso. E é justamente isso, então, ressignificar um pouco as duas profissões, né, aliás, as três, tanto a de terapeuta, de arquiteta e astróloga. E conseguir trazer isso para uma coisa só e que faz sentido para mim, né, e para outras pessoas também. E a questão da astrologia com a arquitetura, você faz, você analisa o mapa da pessoa de acordo com o projeto que ela está querendo. Bom, então assim, primeiro, o mais básico que eu uso, eu realmente dou uma olhadinha no mapa para entender um pouco aquela pessoa. Então, eu não me aprofundo, a não ser que a pessoa queira contratar uma leitura, que eu também ofereço. Mas, no geral, eu dou uma olhada, entendo a pessoa. E aí eu vou vendo, casa por casa, como eu falei, hoje eu entendo até de uma outra forma, mas elas vão me mostrando coisas. Então, bem por cima, assim, tá? A casa 4 do nosso mapa astral, ela diz respeito à nossa casa física. Sim. Então, assim, e não só isso, mas... tem muito a ver com a nossa mãe, com as nossas raízes, com a questão do nutrir e de ter as bases de apoio, assim, uma casa de onde você se sente seguro e como você gosta de se sentir, nesse sentido, assim. Então, eu trago isso sempre para casa, sempre que eu faço consultorias, como um geral, uma diretriz mais geral da coisa. Vou dar um exemplo para mim, tá? Eu tenho o signo de Virgem na casa 4. Então, eu gosto de uma casa que esteja organizada e limpa. Isso não significa que ela tem que estar sempre muito arrumada. Mas eu gosto de saber onde está cada coisa e eu gosto de ter realmente a questão da limpeza. Eu olho também, então, eu só tenho Virgem, eu não tenho nenhum planeta dentro dessa casa. Então, eu busco o regente do signo de Virgem, que é Mercúrio. E eu tenho Mercúrio em conjunção com o meu Sol na minha casa 9, em Aquário. Então, isso me dá mais informações sobre o que eu gosto de ter numa casa, como eu gosto de me sentir bem na minha casa. Então, no caso, tá em conjunção com o meu Sol, eu gosto de ficar em casa, eu amo ficar em casa. Está em Aquário e tá na minha casa 9. Então, assim, é um lugar que eu gosto de aprender, é um lugar onde eu gosto de estudar. Eu gosto de trabalhar também, por ter Virgem aqui, e... eu gosto das coisas diferentes, eu gosto das coisas muito originais e, assim, a minha casa,
é especialmente importante, é sempre importante, mas para mim, eu prezo muito a minha originalidade e as minhas características expressadas na casa, Sim. porque meu sol tá aqui. Então, assim, que foi justamente o que desencadeou minha depressão. A casa, esse apartamento que eu morei alugado com meu namorado, não tinha nada meu, absolutamente nada. Era pra ser um negócio temporário, enfim, acabou que não foi. E eu senti isso na pele. Então eu vou analisando dessa forma. E cada casa diz uma coisa. Entendi. E quando você falou da sua casa, que você gosta da sua personalidade aí, de ter algo seu, eu me lembrei de um dia que eu vi você mostrando seus abacates. Lindos, Que estão aqui atrás, aliás. lindos. Nossa, achei lindo. E é algo super seu, né? Que você cultivou ali, que você... Sim, Lindo. sim. Obrigada. Então, é sempre importante a gente se sentir a gente na casa. Mas aí tem alguns momentos que dá pra ver que, assim, se isso não estiver acontecendo, a pessoa realmente vai se sentir mais forte. E, bom, é isso. Isso é na questão astrológica, né? Além disso, o mapa astral me mostra os elementos também. Então, o programa que eu uso para ver isso, que se chama Pegasus, é um programa profissional de astrologia, ele divide o seu mapa entre 16 pontos de força, e esses 16 pontos de força se dividem nos 4 elementos. Então, assim, a partir disso, de novo, vou me usar de exemplo, eu tenho 7 pontos de força no elemento água, 7 no elemento ar, 2 no elemento terra e 0 no elemento fogo. Então, eu entendo que dentro de mim, tem uma predominância de ar e água e uma falta de fogo e terra. Então, a minha energia naturalmente se comporta assim. Para eu conseguir equilibrar isso, né, já que a gente sempre procura um equilíbrio na nossa vida, o caminho do meio, e não ficar só num extremo nem em outro, o meu ambiente externo precisa retratar o fogo e a terra. Sim. Justamente, né, porque eu não tenho essas energias dentro de mim. Então, esse é grande parte também do trabalho que eu faço, de análise desses elementos e desse equilíbrio, dessa distribuição harmônica disso no seu ambiente externo. E eu tô pensando aqui, como que você... É claro, mas foi uma coisa muito complexa explicar só um pouquinho por cima. Quando, igual no seu caso, que você mora com seu namorado, eu com meu esposo, e quem tem uma família grande, você analisa como? Então, já peguei alguns casos assim. Eu peguei uma cliente que ela tem, né, na verdade, são 3 filhos, ela e o marido. Sim. Eu tô agora com uma outra que são 2 filhos, ela e o marido. E então são desafios. 5 pessoas na casa. 5 pessoas na casa. São sempre mais desafiadores, né, essas questões. Sim. E aí eu trabalho basicamente assim, no quarto de cada pessoa, eu faço específico para a energia daquela pessoa. Ah, tá. Quando é um quarto de casal, eu harmonizo a energia do casal. Então, assim, varia bastante também. Eu vejo, pelo mapa eu consigo ver algumas coisas que seriam importantes para se trabalhar em casal. Então, eu analiso os elementos. E aí analiso também algumas casas. A casa 7, por exemplo, é uma casa que fala sobre relacionamento, sobre você e o outro. Então eu gosto sempre de trazer as questões da casa 7 para o quarto de casal. E vou vendo. Então, assim, eu tive uma cliente que o marido dela é alcoólatra. Então, no caso, ela, pessoalmente, tinha falta de água e... Acho que era mais falta de água. E ele tinha excesso de água, que realmente tem vários aspectos do mapa que dá pra ver, também o alcoolismo ou dependência de outras substâncias. E no caso dele, ele tinha falta de terra, o que faz muito sentido. Ele precisava se aterrar mais à realidade, em vez de tentar fugir, que seria essa questão da água, uma baixa vibração. Então, o quarto deles, eu fiz 100% focado em terra, sendo que é um elemento que ela já tem. Não tem problema, né? A gente tem que entender também essas coisas. Então, por isso também que é importante a gente entender a personalidade de cada cliente para ir trazendo isso. E nas áreas comuns da casa, então uma sala de TV, uma sala de jantar, uma cozinha, enfim, eu vou muito, realmente também, então eu faço sempre uma análise para ver se eu acho coisas que eu consigo ligar, né, familiar, então assim, onde tem menos elemento, mais, enfim, para trazer um pouco disso. E eu trabalho muito alinhada
intenções das pessoas. Então, assim, o que você gosta de sentir nessa sala? E aí eu trazendo esses elementos ou na cozinha, como é o uso de vocês com a cozinha, e vou trazendo dessa forma, porque senão realmente não tem como. Na minha casa, por exemplo, que é um mini apartamento, e não foi muito nisso, mas ela acaba que ela tem muito dos 4 elementos, muita predominância dos 4 elementos, porque eu e meu namorado, nós somos opostos nisso, então, enfim, trabalhando sempre nisso, as intenções, o equilíbrio os 4, né? Exato. Mas, nossa. Menina, nossa, se deixar, eu fico aqui conversando contigo o dia inteiro, porque eu amei. Eu adoraria também ficar, mas... Amei, adorei. Eu também. Tem várias outras coisas. Se algum dia mais pra frente você tiver com um horário um pouquinho mais tranquilo, a gente marca uma outra conversa, porque eu pensei de você comentar também o que você falou a respeito do dinheiro, a questão do dinheiro. É uma coisa que muita gente tem. Eu falo que eu tô curando em mim essa questão do processo do dinheiro. E aí quando você comentou, eu falei, olha, seria legal ela comentar isso também. Porque é muita gente, eu vejo que não é pouca. E a gente não sabe, como eu não sabia. Muita gente não sabe que tem crenças muito limitantes a respeito da prosperidade, a respeito do dinheiro, de como lidar com ele. Que às vezes a pessoa pensa que tem que ficar segurando, que tem que... Né? E aí eu achei que daria um bate-papo muito legal. De repente a gente pode marcar mais pra frente pra conversar. Eu vou adorar, vamos marcar, sim. É um tema que eu quero mesmo trazer, assim. Que também estou em constante aprendizado, né? Mas que já mudou muito na minha vida, a maneira como eu entendo isso tudo, essa energia. No início da vamos marcar. Vamos sim. Quando a gente começou a conversar, no início, né, que você estava contando sua história, aí você falou, e naquela época foi complicado, eu tinha uma questão complicada com dinheiro, eu falei, isso dá uma ideia de uma conversa aqui de meia hora, no mínimo. No mínimo. Mas eu vou adorar, assim, falar sobre isso com você. Patrícia, eu adorei. Nossa, tô aqui toda emocionada. Tô muito feliz. Eu acho que todas as pessoas vão gostar muito também do nosso bate-papo. E vai ajudar com certeza muitas outras pessoas que estejam passando por esse processo, né? Da busca pelo propósito, que o propósito é o tempo todo. E também da aceitação, né? Da nossa aceitação. Igual a gente conversou aqui no finalzinho, de aceitar cuidar da gente, né? Mesmo que não seja... Porque é propósito cuidar da gente, né? Pra isso que a gente tá aqui. Exato. Te agradeço do fundo do meu coração, tô muito feliz. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Foi um prazer enorme e vamos marcar, sim, a próxima. Então tá bom, é isso, pessoal. Agradeço muito, muito a todos vocês. Espero que esse vídeo traga muitas reflexões para todo mundo. Um abraço para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.